Olá, você está assistindo ao programa Condomínio em Casa, uma parceria entre o Secov Norte, também a Loge. Seja muito bem-vindo. Você já deve ter reparado aqui alguma coisa aqui no estúdio. Hoje nós vamos falar sobre bicicleta, sobre bicicletário, ciclovia. Hoje nós estamos recebendo Laércio Batista Júnior, ele conselheiro do Pedala Joinville. É uma honra ter aqui, né, uma pessoa que está nesse longo trajeto de ciclovias, é um grande guerreiro nessa questão aí de bicicleta, ciclismo, né? Então, muito me honra tê-lo aqui, Laércio. Passei a ser um ativista sem ser marxista. Mas, Thiago, muito obrigado pelo convite, né? E a minha paixão pela bicicleta já data desde a minha infância. E aí a gente para depois, universidade, casamento, filhos, e eu retorno com 35 anos a pedalar, né? E já se passaram 22 anos que eu cada vez mais utilizo a bicicleta como meio de transporte. Eu utilizo a bicicleta, está aqui a minha magrela que eu uso para ir e vir ao trabalho todo dia. Para ter uma ideia, essa é a minha segunda bicicleta de ir e vir ao trabalho, essa aqui está com 27 mil quilômetros. Eu tenho uma planilha que eu boto quilometragem mês a mês, faço a revisão, troca pneu, corrente, etc. Então, eu cuido da bicicleta como cuido de um automóvel. Ela tem que estar perfeita, funcionando para ir e vir ao trabalho. Chegou aqui de bicicleta. Não veio de carro, não, veio de Com bicicleta. certeza. Né? Veio direto do centro até aqui de bicicleta, pedalando. E a gente vê sempre o Laércio de branco, né? Então a gente vê, olha o Laércio passando, olha o Laércio. Então é muito gratificante a gente, né, ver que você utiliza no dia a dia. Thiago, o que acontece é que eu já, desde 98, final de 98, 99, eu comecei a utilizar a bicicleta como esporte, né, para melhorar a qualidade de vida. E aí você começa a melhorar a bicicleta, compra uma bicicleta melhor, etc. e tal. E em 2006, a gente montou um grupo de amigos e fundamos o Pedala Joinville. E aí eu fui fazer uma viagem, o projeto do Pedala Joinville estava no papel. E aí quando eu voltei da viagem, eu estava como presidente do Pedala Joinville sem saber que eu ia ser presidente. E aí lá eu fiquei 5 anos, né? Depois a gente mudou o estatuto para fazer com que cada diretoria se renovasse a cada 2 anos, né? Para que não ficasse sempre o mesmo, tivesse uma renovação, etc. e tal. Mas desde lá eu tinha que dar o exemplo de uso de bicicleta. Então eu comecei a ir e vir ao trabalho todos os dias de bicicleta, né? E aí a paixão foi tamanha que praticamente 3 anos depois eu vendi meu carro. Na verdade não vendi, dei para o meu filho que precisava para o trabalho, na época de mestrado e tal, dei meu carro para ele e não comprei mais o meu carro, né? E a economia, assim, é uma coisa fantástica, né? Se todo mundo fizesse a conta de quanto você gasta utilizando o carro na cidade, é uma coisa absurda. Dá para você fazer um monte de coisa, né? Dá para viajar, dá para planejar, comprar, né, outros bens, uma casa, comprar um apartamento, só com economia. Eu tenho uma planilha em que eu levantei o custo de um carro de 70 mil reais. Uhum. Quanto esse carro custa para renovar ele em 3 anos? Quer dizer, você compra, ele vai depreciar, você paga seguro, emplacamento, seguro, todas as taxas, uma bateria no 2º ano, um rodízio de pneu, um jogo de pneu no 2º ano, as revisões previstas na concessionária, todas aquelas coisas. E um carro de 70 mil reais, pegando a depreciação, sem contar combustível, só a depreciação do carro, custo de manutenção, etc., esse carro custa R$ 2.270 por mês. Puxa. R$ 2.270 por mês. Porque você compra o carro por 70 e a hora que você começa a rodar com ele, você já está em 76, 78, que é o seguro, emplacamento, tudo aquilo, né? Se você pegar esses 70 mil e aplicar no banco,
você vai tendo rendimento. Se você pegar esses 70 mil e usar ele, o veículo, quando você vai ver, você vai vender ele ali há 3 anos, você vai vender por 40, 38. Né? Você depreciou esse seu dinheiro. E aí o que eu faço? Eu fiz uma conta corrente, simbólica, uma planilha Excel, onde eu coloquei o valor que eu tenho 20 e tantos mil reais, né, por ano para gastar. E aí o que eu faço? Eu uso a bicicleta no dia a dia. Quando eu preciso, o carro, o meu primeiro carro que minha esposa usa, por exemplo, quando eu não posso usar, vou ter que ter um segundo carro, eu loco um carro. Né? Agora, há 2 semanas atrás, eu fiz uma viagem e loquei um carro. Paguei R$480 um final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo à tarde, fui lá no aeroporto, devolvi o carro e acabou minha despesa. E aí, nessa conta corrente, eu posso gastar R$24 mil em locação, no que eu quiser, para cobrir essa despesa que eu teria se eu tivesse o carro. No primeiro ano, eu não gastei 6 mil. Olha. Entre locação, entre Uber, tudo que eu precisasse com um carro. Eu tenho uma reunião lá no Univille. Eu pego um Uber, o cara me deixa lá, vai embora. Detalhe, não considerei a gasolina. Não considerei a gasolina. Se eu considerar a gasolina, né, o estacionamento que eu pagava no centro, claro, deixei de pagar, claro, está na planilha. Né? Então, o que acontece? Hoje, se eu quiser fazer uma viagem de férias de 15 dias, eu posso alugar uma Mercedes. Eu alugo uma Mercedes por 15 dias, eu pago 3 mil e tantos reais, faço minha viagem, volto, devolvo a Mercedes e não gasto a depreciação dos meus 70 mil. Claro. Você entendeu? Sim. Mas utilizando a bicicleta no dia a dia. Né? Isso se eu tiver os 70 mil à vista. Se eu financiar os 70 mil, aí o negócio desanda. Né? Então, a bicicleta para o trabalhador, para aquele que quer usar como meio de transporte, é uma mão na roda. Eu tenho, na minha farmácia, são 5 funcionários, eu, e 2 funcionárias vão e voltam dia a dia de bicicleta. Eu pago o vale-transporte e elas guardam o valor do vale-transporte como um extra. Né? Que hoje dá R$400. R$400 por mês. Né? Pô, isso aí serve para quase 5 mil por ano. Claro. Né? Dá para comprar 3 bicicletas por ano. Detalhe, eu estimulo o uso da bicicleta. Agora estou com uma terceira funcionária que está começando a vir em dias alternados de bicicleta. Ela já é ciclista, né? Só está faltando 2. Né? Então, a partir do próximo ano agora, quem vir 1 ano de bicicleta na minha empresa, eu vou dar de presente uma bicicleta no ano seguinte. Puxa, como premiação. Que legal. Né? Incentivo. Para estimular o uso da bicicleta. Vai ter que vir com a bicicleta nova para não quebrar. Né? Faz com a velha o que quiser. Então, veja bem, e já tem empresas que fazem isso em Joinville. Tem uma malharia lá na Santos Dumont que dá para todos os funcionários uma bicicleta nova todos os anos. Porque ali na Santos Dumont, o staff, a distância de horário do ônibus é muito longa. Então o pessoal mora ali no Jardim Sofia, Jardim Paraíso, eles saem da malharia e vão para suas casas de bicicleta. Perfeitamente. Então, é uma mudança de hábito, uma mudança de estilo de vida, você ir proativo. Né? Você vai fazer os teus... Eu com 57 anos, eu não tomo nenhum medicamento. Poxa. Né? Vai fazer exame de colesterol, triglicerídeos, glicemia, tudo normal. Né? Por quê? Porque você é ativo no dia inteiro. Né? Você imagina, são 300 km por mês só indo e vindo para o trabalho. E é aquele, se você botar isso em quilocalorias, que você faria utilizando o automóvel, né? Você acaba tendo um estilo de vida saudável. Né? Então, essa mudança que eu pretendo para as pessoas, né? Esse é o meu sonho, que nós consigamos construir uma cidade para que todo mundo que desejar usar a bicicleta para ir e vir, possa usar a bicicleta, seja seguro. Numa das viagens que eu fiz para a Europa, mais especificamente na Alemanha, eu conversei com algumas pessoas e elas me falavam o seguinte: na Europa, uma cidade que tem
que é considerada uma cidade com boa qualidade de vida, é a cidade que você pode deixar o teu filho de 10 anos de idade pegar a bicicleta, ir para a escola e voltar sozinho. Que ótimo, hein? Ou seja, 100% seguro. Ótimo. Então, essa cidade é considerada com qualidade de vida. E hoje você tem, na Holanda, na Noruega, na Finlândia, mais de 50% da mobilidade urbana por bicicleta. Então, assim, isso é uma coisa que está crescendo. Joinville ainda não acordou para isso. Nossa cidade é a cidade das bicicletas, mas a gente vê muita propaganda. Você abre o site do Banco do Brasil, está lá uma bicicleta. Você abre o site do Banco Itaú, está lá uma bicicleta. Né? Mas você vê ainda as pessoas utilizando a bicicleta só final de semana, como lazer. Tal. A minha proposta para que você mude as pessoas, mude a cidade, é começar a usar a bicicleta no dia a dia. Né? Eu admiro o pessoal que trabalha na construção civil, né? Principalmente Sim. pedreiro, pintor. Eles têm uma obra na frente da minha casa, o pessoal chega e sai de bicicleta. Né? Isso aí tem um porquê, né? Porque daí eles não precisam tomar banho, para pegar o ônibus, trocar de roupa. Então eles já saem da obra, vão para casa e vão tomar o banho deles em casa. Né? Certo. Então, assim, é muito gratificante. Muito bom, muito bacana conversar com o Laércio Batista Júnior aqui, conselheiro do Pedala Joinville. Muito legal, muito bacana, Laércio. Você está aqui explanando a respeito. E como que fica o seguro da bicicleta? Dá para se fazer seguro de bicicleta? Dá para fazer seguro de bicicleta. Eu cotei há uns 3 meses atrás. Eu tenho uma bicicleta, uma mountain bike, que tem um valor um pouco mais representativo. E por risco de assalto, etc. Não por roubo, porque eu não deixo ela estacionada em qualquer lugar. Ou ela está em casa, ou ela está comigo quando eu estou pedalando. Né? Mas o seguro dessa bicicleta ficaria em torno de R$90 por mês. Uhum. Tá? Mesmo assim, é mais barato que o ônibus. Né? Exato. Uma bicicleta dessa, o seguro ficaria em torno de R$25, R$30 por mês. Uma bicicleta mais barata, por volta de R$2.000. Né? Então, mas o seguro ainda a gente vê que existe uma distância muito grande para o usuário do dia a dia. Né? Então, qual que é o cuidado que o usuário do dia a dia tem que ter lá no condomínio para guardar a bicicleta? Né? Então a gente vê muita gente, o cara vai e deixa no condomínio sem trancar. Né? Então vem algum prestador de serviço no condomínio, olha a bicicleta, Sim. né? Olha, lá tem uma bicicleta que não está trancada. Não é ele que vai fazer, mas ele passa informação para uma outra pessoa e essa pessoa vai lá especificamente para roubar a bicicleta. E Joinville está tendo quase que 2 bicicletas diárias sendo roubadas dentro do condomínio. E tem um ladrão que já foi preso algumas vezes, só que como é furto de bicicleta, Sim. ele vai lá na delegacia e soltam o cidadão. Né? Agora a gente pediu para a delegada Tânia Arada, uma investigação para saber para quem esse cidadão vende a bicicleta. Porque alguém está comprando. Sim, sim. Tá? Alguém está comprando e é importante que a gente faça o rastreamento para minimizar essa despesa para aquele usuário que deixa a sua bicicleta no condomínio. E como a gente vai fazer para esse usuário não ter a bicicleta dele roubada? Né? Ter uma boa tranca, não aquela tranca mequetrefe. Né? A gente está terminando o primeiro bloco, a gente vai voltar no segundo bloco para falar mais a respeito da tranca, como é o bicicletário ideal dentro do condomínio e ciclovias. Certo. Né? Como é que está a ciclovia? A gente vai a um rápido intervalo e voltamos rapidinho, só um minuto aí. Voltamos agora para o segundo bloco do programa Condomínio e Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a Loge. Estamos recebendo aqui no estúdio da TV da Cidade, né, o nosso impulsor aí de cicloturismo, ciclovia, de tudo que Tudo que é falar de bicicleta. Além de pedalar a semana toda, eu saio para fazer cicloturismo no final de semana, às vezes, né? 6 dias. Um dia ele descansa, um dia tem que descansar, né? Descansar, isso. Laércio Batista Júnior está aqui no estúdio para falar a respeito, né, dessa questão aí. Nós estávamos conversando no final do primeiro bloco a respeito de como é
o bicicletário ideal de um condomínio, Laércio? O bicicletário ideal de um condomínio deveria ter um ambiente específico, sei lá, uma vaga, tamanho de 2 veículos, mais ou menos, dependendo do número de bicicletas. Esse local deveria ser fechado, com grade de ferro, né? Pode ser com tela, uma tela resistente, né? E um cadeado. E agora, esses cadeados comum para país, esquece. Né? Isso ali, né? Uma chave de roda, tu arrebenta ele. E pode ser o mais grosso que for. Uma chave de roda, se arrebenta ele. E o ladrão especialista em roubo de bicicleta que está atuando em Joinville é especialista nisso. Aquele portão eletrônico ele abre, né? Então o que você tem que preocupar? Tem que preocupar com a bicicleta, se ele vai ficar lá no bicicletário, colocar no bicicletário, colocar uma tranca. Hoje existe, a gente tem um modelo aqui, essa aqui é uma tranca U, né? Ela é uma 410. 10, 1 é a mais fácil de ser arrombada. A 4, está aqui o desenho, né? Você tem aqui um alicate e corta até a 3. Da 4 para cima, você já vai precisar disco para cortar ou serra. Como a qualidade desse aço é um aço muito duro, vai demorar muito para você cortar na serra, né? Então vai precisar um disco, aquele disco de serralheiro, para cortar isso aqui. Então se compra um equipamento desse, não aqueles cadeados de cabo. Esse cadeado de cabo aqui é o mais fácil de arrebentar. Certo. Né? Eu tenho aqui um cadeado de roda, chamado ferradura, que eu tranco a roda da bicicleta e prendo mais a bicicleta em algum local. Mas isso aqui é para quando eu vou no trânsito, eu chego lá na minha empresa, eu prendo no bicicletário com esse cadeado e travo a roda. Né? Já me roubaram uma bicicleta, a minha outra bicicleta, o sujeito cortou isso aqui e levou a bicicleta embora. Né? Então o que eu fiz? Hoje eu tenho esse e eu tenho um ferradura aqui. Claro. Né? Esse ferradura aqui é um 7. 7/10. Por quê? Porque é difícil você entrar com um alicate, com um serra aqui dentro, né? E aí você tem aí uns bichão desse tamanho 8, né? Que não é para você andar com ele na bicicleta. Você deixa ele lá no condomínio para você trancar a tua bicicleta lá. Algumas seguradoras já dão um cadeado, principalmente na Europa. Não é que só aqui o problema de roubo de bicicleta, na Europa também. Na Europa, quando você faz o seguro da bicicleta, eles já te dão um cadeado U. A seguradora te dá um cadeado U. Né? E se a bicicleta não tiver trancada com o cadeado U, ela não paga o furto. Interessante. Né? Então, para você ver o quanto é importante a gente trancar. Bicicleta de alto valor, né? Bicicleta aí, eu não gosto de falar valor de bicicleta porque isso atrai o ladrão. Né? Mas vamos falar aí, bicicleta de R$5.000 para cima, né, que tem bicicleta muito mais do que isso, eu recomendo levar para o apartamento. Né? Vai, guarda dentro do apartamento e resolve o problema. Aí tinha uma colega minha que falou que o síndico proibiu ela de levar a bicicleta para o apartamento. Eu disse, perfeito, faça um documento para o síndico se responsabilizar se roubar a bicicleta. Você vai botar no bicicletário, você vai trancar. Se roubar a tua bicicleta, no caso dela, a bicicleta era R$18.000. Eu disse, você pega a nota, registra, tudo certinho, faz um documento e pede para o síndico assinar que ele se responsabiliza se estourarem o cadeado e levar a tua bicicleta. O síndico permitiu ela subir com a bicicleta para o apartamento. Né? Então, é uma questão de valores. Né? É um preconceito, porque se o indivíduo usa cadeira de roda, ele não pode subir? Pode. Né? Quanta gente leva coisa muito pior que uma bicicleta para o apartamento, né? Então, leva a bicicleta, guarda dentro do seu apartamento quando é uma bicicleta de alto valor. Quando é uma bicicleta de um valor que nem essa aqui, para ir e vir ao trabalho, guarda no bicicletário, tranca ela, bota um cadeado U, né? Com certeza o ladrão vai roubar aquela que não tem cadeado U. Exato. Porque o cadeado U é difícil arrombar. Né? A hora que todo mundo tiver cadeado U, daí tu tem que comprar um cadeado U mais forte. Né? Então, é uma recomendação que a gente passa porque é um bem, né? Você compra, você deixa lá e o indivíduo entra lá e leva esse bem embora. Né? Tem um colega nosso, o Johnny, que roubaram a bicicleta do genro e da filha na garagem do condomínio. 2 bicicletas numa noite só. Então, assim, todo cuidado é pouco. Né?
E o Laércio alertou agora, né? São 2 bicicletas roubadas ou furtadas, né? Por dia em Por Joinville. dia na cidade de Joinville. Né? 2 bicicletas furtadas, né? Aqui É, o furto é sem agressão, né? O furto também a pessoa não vê, então por isso que chama-se de furto. Porque o roubo tem um pouco de agressão e a pessoa vê. Essa exatamente. é a diferença. Ele foi ameaçado com uma faca ou com um revólver. Felizmente nós não temos isso em Joinville, né? Graças a Deus. Né? Mas todo cuidado é pouco. Né? Então assim, a bicicleta bem guardada é importante, né? Com segurança. Né? É muito diferente daquele cidadão que compra uma bicicleta, deixa lá jogada na garagem, usou 1 ou 2 vezes. É muito diferente daquela pessoa, como eu, por exemplo. Eu necessito da bicicleta como qualquer pessoa necessita do seu automóvel ou da sua motocicleta para ir ao trabalho. Então, para mim, o negócio é sério, tem que funcionar, pneu tem que estar em ordem, tudo certinho, né? Revisada, né? Cada 6 meses eu levo para revisão, aquela coisa toda. Então, a bicicleta é uma ferramenta, para mim hoje, é uma ferramenta de trabalho. Né? Tanto é que a nota fiscal dela foi tirada do nome da minha empresa. Sim. E a empresa paga pneu, paga como funcionário tenente vale transporte. Claro. Né? Essa bicicleta que quem mantém é a minha empresa. Claro, né? claro. Então, de tão sério que eu trato essa situação de locomoção. Que bacana. Como é que está hoje a questão da ciclovia? Como é que está hoje essa questão? Qual a tua avaliação, Joinville e ciclovia? Olha, quando nós começamos, nós tínhamos aí a ciclofaixa do Boa Vista, tínhamos logo depois surgiu a ciclofaixa no Rotobem. A ciclofaixa do Rotobem foi o nosso marco histórico, né? Porque quando a prefeitura montou a ciclofaixa no Rotobem, os moradores queriam tirar a ciclofaixa de lá, né? Porque tirou vaga de estacionamento. Claro, né? claro. E aí a gente levantou você pega um edifício que tem 40 apartamentos. Eu pergunto, quantos carros dá para estacionar na vaga na frente do edifício? 1 ou 2. Resolve o problema dos 40 apartamentos? Não. Tá certo. Não resolve. Tá certo. Né? E aí nasceu o Pedala Joinville. Né? A gente fez uma grande mobilização para manter aquela ciclovia ali na Rotobem. Ela era uns toquinhos de ciclovia. E agora, quando a Rotobem foi repavimentada, Certo. ela está de ponta a ponta ciclovia dentro de um padrão europeu. Bonito. Mas ela não é ciclovia, ela é ciclofaixa. Né? Então, a diferença da ciclovia para a ciclofaixa, a ciclovia está dentro da pista de rolamento do automóvel, ela está dividida por uma pintura e os tachões. Okay. Né? E a ciclovia ela está segregada da pista de rolamento. Né? Seja por um canteiro, seja por uma mureta, ou seja, ela oferece mais segurança para o ciclista. Aqui na Beira Rio, nós tínhamos uma ciclovia praticamente na frente do Centro Eventos. Foi transformada em ciclofaixa e a ciclovia passou a ser calçada de pedestre. Né? Para os pedestres, pessoal que corre, faz atividade física. Então hoje ali nós tínhamos uma ciclovia, agora temos uma ciclofaixa. As ciclofaixas na Europa não tem nem tachão, ela só tem a pintura. E não ouse entrar com o carro ali, né? Mesmo só tendo pintura. Né? Então, evoluímos bastante, né? Não estamos aquém do que deveria ser, mas eu entendo que isso é um processo. Né? Nós vamos, aos poucos, nós vamos vencendo esse processo e vai se implantando vai melhorando cada vez mais a estrutura. E quando a estrutura estiver bem montada, a gente espera trazer mais usuários do dia a dia. Né? Porque as pessoas reclamam que não tem segurança, que tem medo de utilizar a bicicleta, etc. Nós enfrentamos esse meio inseguro por algum tempo. Então a gente aprendeu a se comportar nesse trânsito, vamos assim dizer, inseguro. Agora, melhorou muito, o motorista tem respeitado muito os ciclistas, os motoristas de ônibus estão de parabéns. Legal. Há um tempo atrás o motorista metia a mão na buzina. Hoje, ele dá só um toquezinho na buzina. Né? Você sobe na calçada, o ônibus passa e depois você volta para a via do ônibus. Né? Não está regulamentado ainda a gente poder usar a via do ônibus,
mas já existe uma relação boa. Agora, o que a gente pede para o ciclista? Não ande na contramão. Perfeito. Respeite o semáforo. Bem Né? lembrado. Existe uma promessa da prefeitura desde a gestão Carlito, passamos pela gestão 2 governos Udo, e nós esperamos que agora o governo Adriano implante os semáforos para bicicleta. Tá? Semáforo para bicicleta já tem na cidade de Itajaí, por exemplo, já tem em Balneário Camboriú. Tá? Mas o semáforo para bicicleta ele é um educador no trânsito para o ciclista. Porque se o sinal estiver vermelho e ele passar, ele sabe que ele está cometendo uma infração. Hoje não tem sinalização. Então ele fura o sinal, ele anda na contramão. Né? Então, o objetivo é que a Escola Municipal de Trânsito, que o município tem, faça um serviço de educação no trânsito para o ciclista, para que o ciclista ande na mão, quando estiver compartilhando a via com um automóvel, se mantenha no lado direito da via, que é mais seguro para ele. Né? O automóvel, pelo Código Nacional de Trânsito, tem que respeitar a bicicleta. Se tiver uma bicicleta na via, o automóvel tem que esperar. Não interessa. Ele tem que andar ali aos 20 km por hora até o automóvel ter condições de ultrapassar a bicicleta. Né? Assim funciona no mundo inteiro. Lembrando que o Brasil tem um dos melhores códigos de trânsito no mundo. Nós só precisamos aplicá-lo. Muito bem, muito bacana. Que aula que nós tivemos aqui. Que aula nós tivemos aqui de educação, de trânsito, né? Principalmente. E se a gente falar em qualidade de vida, em saúde, né? É muito comum você ver pessoas de 80 anos andando de bicicleta na Europa. E por que a gente não pode ter isso aqui? É a pergunta que eu me faço sempre. Por que não? E recentemente eu fui, né, no lançamento do Condomínio das Águas, que vai ser o Parque das Águas, que vai ser ali onde hoje é a Companhia Hansen, na Otto Kardeffer, né? E ali tem um projeto urbanístico fantástico para a cidade de Joinville. Vai ter um parque com cachoeira artificial, etc., que vai estar aberto à comunidade. E ali está previsto já toda uma estrutura cicloviária. E quando eu vi o lançamento do projeto, eu quase chorei, porque eu disse, pô, há 10 anos atrás a gente ia para a Europa e dizia, será que um dia a gente vai ter isso? Legal. Né? E eu vi isso no projeto na minha cidade. Legal. Nós estamos terminando mais um programa aqui pela TV da Cidade. Né? Estamos recebendo o Laércio Batista Júnior. Quero agradecer, muito obrigado. Quero agradecer ao Luciano Habib, que ele que intermediou essa entrevista aqui junto com o Laércio, né? Também, né? Logo nós vamos conversar com o Habib também a respeito de ciclismo. Obrigado pela tua presença. E no início do ano, né? Quando tiver o verão, você volta para conversar e para falar a respeito. E assim, tá? o meu anseio é que as pessoas experimentem um dia utilizar a bicicleta para ir e vir ao trabalho. Né? Experimentem uma vez por semana e vai ver o quanto gratificante é. Você chega contemplado no teu trabalho, você chega feliz no teu trabalho. Né? Legal. Experimentem um dia. Legal. Obrigado pela tua presença, né? E volte. No comecinho do ano você volta de novo. Obrigado a todos vocês, obrigado à paciência do ouvinte. Legal. Nós vamos ficando por aqui em mais um programa e obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua audiência. Até breve. Até o próximo programa.